Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 56 da disciplina de matemática. Antes, então, pegue seu caderno, seu lápis e borracha para você ir fazendo as anotações da nossa aula, ter o seu caderno sempre com o nosso conteúdo organizado, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre as figuras geométricas planas. Existem outras formas de figuras geométricas. Então, hoje na nossa aula, a gente vai estudar sobre as figuras geométricas que são planas, ok? Os objetivos da nossa aula: identificar as figuras geométricas planas, conceituar as figuras geométricas planas, compreender o conceito de polígonos e não polígonos e associar figuras geométricas planas a objetos do mundo físico. Então, vamos identificar, ver quais são os nomes de cada uma delas e também vamos poder, então, fazer comparações, associações com aqueles objetos que têm determinada forma geométrica. Então, vamos lá. Figuras geométricas planas. As figuras geométricas, as formas geométricas estão presentes no nosso dia a dia, mas onde? Aonde eu vou encontrar, então, no meu dia a dia uma figura geométrica? Então, vamos ver aqui. Podemos ter um círculo em uma pizza inteira e também um triângulo em cada fatia. Aqui, né, no exemplo a gente tem. Então, inteira é um círculo e as fatias, então, representam triângulos. Quando nós sentamos para comer, podemos estar em uma mesa, que é um quadrado, que é um retângulo e até um círculo. Então, nós temos formas de mesas diferentes. Podem ter um retângulo, podem ser um quadrado, também podem ser um círculo. Quando, então, assistimos a TV ou estamos, né, no celular assistindo alguma coisa, eles são retangulares. Então, também são de uma forma geométrica, entre muitas outras coisas, né? A TV, o celular, a mesa, a geladeira, a parede, a cama, enfim, um brinquedo. Todos esses objetos têm uma forma geométrica que nós vamos conhecer um pouquinho mais, então, na nossa aula. Então, é mesmo, né? As figuras geométricas estão em várias situações do nosso dia a dia. Talvez aí no seu redor, se você der uma olhada, você já vai conseguir identificar algumas figuras geométricas planas ou sólidas, que a gente vai ver mais para frente também. Mas você já consegue identificar algumas delas aí ao seu redor. Aprender as figuras geométricas faz parte da matemática. Então, na matemática, a gente não estuda apenas números e contas, adições, subtrações, divisões, enfim. A gente também estuda sobre as formas geométricas, as figuras geométricas. Esse estudo das figuras geométricas é uma área da matemática chamada de geometria, ok? Na geometria, então, nós estudamos as figuras geométricas, como nós vamos identificar e onde também a gente pode encontrá-las. Então, na nossa aula, a gente vai conhecer, então, sobre as figuras geométricas planas. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre elas. São chamadas de figuras geométricas planas as figuras que são representadas por um plano. Como assim? O que é um plano? Então, é como se elas tivessem sido apenas desenhadas em uma superfície. Essas figuras possuem largura e comprimento. Então, as figuras geométricas planas, por exemplo, são aquelas que são apenas um desenho, elas são planas, ok? Elas são retas. Diferentemente, por exemplo, se eu pegar algo que a gente diria que são as mesmas formas, mas aqui nós temos uma figura plana e aqui ela não é plana, ok? Que nós vamos ver mais adiante em outras aulas. Então, as figuras geométricas planas, podemos então dizer que são aquelas que nós desenhamos, aquelas que têm apenas o desenho, elas não têm uma forma em que nós podemos algo concreto, ok? Então, vamos continuar. Dependendo da forma, então, de cada figura, do seu desenho, do seu formato, elas podem ser classificadas como polígonos ou não polígonos. Então, a gente agora vai conhecer as características de cada um deles, para que eu, então, quando eu tiver uma forma geométrica, uma figura geométrica, eu consiga dizer se ela é um polígono
ou um não polígono, ok? Então, os polígonos. Os polígonos são as figuras geométricas que possuem lados e vértices. Vértices são os encontros de cada um dos lados das figuras. Também podemos dizer que elas formam um canto. Então, por exemplo, aqui nesse quadrado, o lado, então cada linha aqui a gente vai chamar de lado, ok? Não apenas o que está na lateral, ok? Todas as linhas são um lado. Os cantinhos, então, que são quando essas linhas se encontram, a gente chama de vértice, ok? Então, lados e os encontros, os lados, que são os cantinhos, a gente chama de vértice. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos de polígonos. O quadrado, então aqui o quadrado a gente já diz, né? Já pode identificar que ele tem, então, 4 lados e ele tem 4 vértices, que eles então se encontram esses lados 4 vezes. O triângulo, então, tem 3 lados e ele tem também 3 vértices. O retângulo também tem 4 lados e 4 vértices. Então, se a gente vê o quadrado e o retângulo, os dois têm 4 lados e 4 vértices, mas eles não têm o mesmo formato. Qual é a diferença do quadrado e do retângulo? O quadrado ele vai ter os 4 lados do mesmo tamanho, ok? Todas as suas linhas são do mesmo tamanho. O retângulo não, ele vai ter 2 linhas de um tamanho e 2 de outro. Então, essa é a diferença entre um quadrado e um retângulo. Então, os não polígonos. As figuras geométricas que são chamadas de não polígonos são, então, figuras abertas ou fechadas, mas que geralmente elas são circulares. Ou aqui, como nós temos, por exemplo, o exemplo da estrela, o coração. Então, eles não têm uma linha reta, por exemplo, como o retângulo. E aqui nós temos o círculo, então nós não temos lados, ok? Aqui no círculo não tem como eu dizer que o círculo tem 3 lados, ou tem 4, ou tem 5, certo? Ele tem uma forma circular, então ele não é um polígono, porque ele não tem linhas, ele não tem arestas, ok? Então ele é um não polígono. As figuras geométricas planas possuem formas e nomes diferentes. Então, vamos conhecer agora algumas dessas figuras geométricas planas. Por que a prof diz algumas? Porque existem várias formas geométricas planas, ok? Nós vamos ver, então, na nossa aula as que são mais comuns, as que a gente vai encontrar mais facilmente, ok? Então, aqui o primeiro que nós temos, o círculo. Então, o círculo, é algo bem comum, né? Uma fórmula circular, nós já sabemos então que ele não é um polígono, porque ele não tem lados, ele não tem vértices, então ele é uma figura não polígono. Aonde que eu posso encontrar um círculo? No prato, é um círculo, o sol, quando a gente vê ele no céu, né? Ele é um círculo, ok? Então, nós temos alguns exemplos de círculos. Aí depois nós temos ali o quadrado. O quadrado, então a gente já sabe que é um polígono, ele tem linhas, ele tem arestas. O quadrado, ele precisa ter as suas 4 linhas do mesmo tamanho. Essa é a característica principal do quadrado. 4 lados com 4 linhas do mesmo tamanho. Aonde eu posso encontrar um quadrado? Posso encontrar um quadrado num brinquedo, numa janela, ok? Posso encontrar o quadrado em uma tampa de uma caixa, uma tampa de um pote, pode ser um quadrado, ok? Depois, então, nós temos ali o triângulo. Então, o triângulo a gente também já aprendeu que é um polígono, ele tem 3 linhas, ok? Ele tem as linhas geralmente também do mesmo tamanho, ok? Pode às vezes ter que a base esteja de um tamanho e as laterais de outro também, mas ele sempre vai ter, então, 3 lados, ok? Depois, então, dessas 3 aqui que são bem comuns,
Vamos então para mais 3. O retângulo, que também, assim como a gente viu o quadrado, ele também tem 4 lados, mas sempre ele vai ter uma altura e uma largura de tamanho diferente, ok? Então, essa é a característica do retângulo. Onde que eu posso encontrar o retângulo? O caderno é um retângulo, o computador, a tela da televisão, um tapete em formato de retângulo, a porta. Então, nós temos vários objetos que têm, então, a figura geométrica plana de um retângulo. Depois do retângulo, então, nós temos o trapézio, ok? O trapézio, então, ele também tem 4 lados, mas ele tem 4 lados de tamanhos diferentes, né? Ele é mais inclinadinho. Pode ser assim ou também pode ser assim, ok? Onde que a gente vai encontrar um trapézio, então? Posso encontrar um trapézio em um banco, o trapézio nos objetos de sinalização de trânsito também, ok? Então, também vou encontrar o trapézio em alguns objetos no meu dia a dia. E aí, ali por último, nós temos o paralelograma, né? Um nome um pouquinho mais difícil. Paralelograma, então, também, ó, ele também tem 4 lados, mas se a gente observar, aqui ele é um pouquinho inclinadinho, né? Se a gente comparar aqui com o retângulo, ele é parecido, mas o retângulo ele tem os lados retos e o paralelograma ele tem os lados em diagonal, digamos, né? Um pouquinho caidinho, então essa é a diferença do paralelograma para o retângulo, por exemplo, ok? Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre as figuras geométricas planas. São as figuras, então, que a gente vai usar, por exemplo, para fazer um desenho. Então, se eu for fazer o desenho de uma casa, eu posso usar o quadrado, eu posso usar o triângulo, o retângulo, o círculo e assim por diante. Então, as figuras geométricas planas são essas figuras que tem, então, em um plano, ok? Se eu colocar, então, essas formas aqui no quadro, elas vão ficar planas junto com o desenho que eu fiz, ok? Muito bem, então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volte os nossos slides, assista a nossa aula novamente. Não se esqueçam, depois de realizar a nossa atividade lá na plataforma, caprichem, que é uma atividade bem legal, acredito que vocês vão gostar, ok? E depois enviem a atividade para correção e continuem acompanhando as nossas aulas, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!